Já estava. Boa tarde, galerinha! E aí? Vocês? Sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vinda para mais uma live de conteúdo do nosso desafio 21 dias NLX, uma mudança de rota para uma nova vida. Eu sou Leandro. Eu sou Amanda. E eu tô aqui hoje convidado novamente. Ai, que honra! O tema de hoje é o crítico interno. Vencendo as vozes dentro da nossa mente. Tem uma pessoa que entrou aqui agora que já venceu muitas vozes dentro da própria mente, que é a nossa prima Miau. Oi, e Miau. venceu aí uma jornada, uma batalha interna de paciência. Né? Fez uma grande conquista recentemente. E agora é só marcar a data da viagem, né? A nossa. Oi, vai visitar ela. Eu já vejo a casa dela lá. Oi, Ivete. Hoje eu orei por isso, viu? Junho do ano que vem, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre o maior desafio. Maior desafio no processo de emagrecimento e de tantas outras áreas da nossa vida, que é o crítico interno. Você sabia que dentro de você mora um crítico? Mas fica tranquila, porque por um bom tempo ele foi muito importante para a sua vida. Só que agora ele não pode mais dominar você. E hoje nós vamos aprender como dominar esse crítico interno que impede você de atingir o seu resultado, seja de emagrecimento, seja de conquistas maiores, seja seu lado profissional, amoroso. Então hoje, oi Nailda, seja bem-vinda. Então hoje nós vamos conhecer, oi Daniel, nós vamos conhecer este crítico interno que impedia você de atingir o seu resultado, mas que a partir de hoje ele será revelado. Tintim, então. Vamos começar do jeito que tem que ser. Yeah! Sejam todos bem-vindos. Coloca um joinha aí se você tá ouvindo e se você tá ouvindo bem. Pra gente então começar. Vamos lá, meu bem. O que é um crítico interno? Então, antes de falar do crítico interno, a gente precisa ter bem claro o que é um crítico ou o que é uma crítica. Anota para você ter bem claro. Crítica nada mais é do que uma consideração. Falar um oi pro meu parceiro, assim, meu grande mestre, Júnior Nóbrega. Seja bem-vindo, meu querido. Coloca um joinha aí se você tá ouvindo bem. Então, crítico ou crítica é uma consideração. E a gente pode fazer considerações a respeito do que está dentro da gente e considerações a respeito do que está fora. E vocês vão ver que esse desafio do crítico interno, ele está muito relacionado com o ambiente ou com a ecologia interna, só que ele se manifesta na ecologia externa. Então, tem muito a ver com a nossa condição, nosso estado. Eu já vou começar falando de um exemplo. Novamente, vou trazer aqui um exemplo de quando eu trabalhava. Quando eu trabalhava na GM, eu sofri lá, eu diria que é um assédio moral. Sim. E falaram coisas a meu respeito. Uma pessoa falou algumas coisas a meu respeito, a respeito da minha questão de paternidade. Imagina, num trabalho, mas no emprego. Mas pra ele mesmo, né? Falaram diretamente pra mim, assim. Sentei na mesa, vou contar a história. Meu gerente me chamou na mesa dele, eu sentei e fiquei lá 40 minutos esperando ele terminar uma ligação, onde ele achava que eu não entendia inglês, mas ele estava falando inglês com outra pessoa e estava falando a meu respeito. E eu fiquei sentado ali submisso a ele, por uma questão hierárquica e respeito. E quando ele terminou, ele debruçou para frente assim e falou assim: você não tem vergonha do pai que você é no ambiente de trabalho? E isso daí mexeu muito comigo, porque foi bem no momento onde a Amanda tinha pedido licença sem vencimento do emprego público dela, e isso mexeu comigo. Mexeu ao ponto de eu começar a ouvir vozes na minha cabeça falando que eu não era capaz de conseguir manter aquele emprego. Então, olha o poder que existe nas considerações que a gente faz baseado na nossa ecologia interna. Então, a minha autoimagem foi abalada naquele momento. A autoimagem nada mais é do que uma imagem, um espelho, que reflete a luz que vem do céu. Então, o meu espelho naquele momento foi sujo de barro. Então ficou opaco, a minha imagem ficou completamente deteriorada, a minha luz meio que se apagou. Não se apagou, mas foi bloqueada de mim mesmo. Então é muito importante a gente aprender a lidar com as vozes que ficam na nossa mente, porque ela é mais cruel do que as vozes que vêm de fora. A gente tem 5 vozes que podem atuar na nossa mente, na nossa programação. Nem estava no script aqui, né? Mas eu vou falar. A primeira delas é a voz de Deus e é a que a gente menos ouve.
depois é a voz do diabo, depois é a nossa voz, é a voz das pessoas dos nossos progenitores, das pessoas que convivem com a gente. Que tem autoridade sobre nós. Que tem autoridade e as vozes dos desconhecidos. Então, a voz que a gente mais ouve é a nossa. Só que a voz que a gente mais dá ouvidos é a dos outros. Agora, existe uma relação muito íntima entre a voz que a gente ouve e a influência que essa voz que está dentro da gente sofre por conta do que a gente captura do ambiente. Então, é muito importante a gente saber que crítica tem a ver com considerações. São parâmetros que a gente usa para tomar as decisões. E elas podem ser feitas sobre nós mesmos e elas podem ser feitas sobre os outros ou sobre os ambientes. No emagrecimento, como que funciona, meu benzinho? Aí, no emagrecimento, quando a gente parte para esse lado, né, para a gente poder entender um pouquinho mais que quando a gente é criança, a gente desenvolve sabotadores mentais, né? E por que a gente desenvolve isso? Porque o mundo Imagina os nossos ancestrais, né? Eles tinham uma preocupação que era pela sobrevivência. Eles viviam pela sobrevivência. Então, eles tinham lá, né, o gene da sobrevivência instalado neles. Então, imagina que eles saíam para caça e viam ali um movimento da mata. Então, aquele movimento da mata despertava neles um sinal de alerta, né? Ou para correr ou para enfrentar, né? Então tem essa situação e nós carregamos isso conosco, né? Isso veio passando para nós, nós temos a mesma coisa dentro da gente. E o que acontece? A gente desenvolve esses sabotadores, que são essas vozes que a gente ouve dentro da nossa mente, né? É como se fosse um diálogo, é um diálogo interno, é uma conversa que você tem com você mesmo. Às vezes você fala, não, Amanda, mas eu não converso comigo. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que o tempo inteiro você fala com você mesmo. O tempo inteiro você conversa com você. Por quê? E como que você conversa? Em forma de pensamento. São os pensamentos que você tem, que são as vozes que você ouve dentro de você. Então, esses sabotadores, eles são desenvolvidos como um meio de proteger a nossa vida. Só que a criança, ela ainda tem um outro meio para ser protegida, que é o meio além do físico, que naquela época, né, antigamente precisava dessa defesa, né, para por exemplo, um leão não comer a pessoa que estava ali na caça, ela tinha que despertar para fugir ou para atacar. Agora, a criança, óbvio, não vive mais na floresta, não é desse jeito. Só que ela desenvolve esses sabotadores, tanto para se defender das coisas físicas que ela percebe do mundo, quanto das coisas emocionais que ela percebe do mundo. Então, a gente desenvolve esses sabotadores como uma forma de proteção. Então, a questão não é se você tem ou não sabotadores, é quais você tem e quão forte eles são em você. Só que hoje a nossa live é para falar de um sabotador específico, que é o mais dominante na nossa mente, que é esse crítico interno que mora dentro da gente. Então, como eu falei, a gente tem lá a crítica, que é uma consideração que pode ser feita a respeito de nós mesmos ou a respeito dos outros. O crítico interno é exatamente essa parte crítica a respeito de nós mesmos. Então é tudo aquilo que a gente pensa ou que a gente ouve, aquela voz que a gente ouve a respeito de quem a gente é, do que a gente faz, dos nossos resultados, dos nossos desafios, das nossas conquistas, da nossa omissão, dos nossos compromissos, das nossas declarações. Então é uma voz que a gente ouve a partir de cada momento. Então, por exemplo, quando eu decidi fazer todos os dias uma live às 7 horas da manhã para fazer ativação física, inclusive se você está aqui, amanhã às 7 horas da manhã vai ter uma live aqui no perfil da Amanda para a gente poder fazer a ativação física. E você pode não acreditar, mas a ecologia fisiológica condiciona o crítico interno. Todas as vezes que a gente se coloca em movimento, a nossa fisiologia faz com que a gente avance no treinamento do nosso crítico interno. A gente vai explicar por que eu falo de treinamento do crítico interno. Então, todas as vezes que desperta que toca o meu despertador para levantar, para fazer essa ativação física, ali começa a atuação do meu crítico interno. Ele começa a falar para mim coisas baseadas
no que já aconteceu, em compromissos que eu já fiz e não cumpri, em compromissos que eu assumi e não tive resultado, em compromissos que eu assumi e que as pessoas que eu confiei me frustraram para poder me preservar. Então imagina que eu no passado já combinei de treinar com alguém e eu fui e essa pessoa me deixou. O crítico armazena essa informação para usar, não é para me punir, mas é para me preservar. Então ele tenta ser o nosso amiguinho. Sabe aquele amigo realista que você tem? Foge dele. Aquele amigo que fala assim, não, eu preciso ser realista, eu preciso te falar a verdade. Foge desse cara. Porque se ele te fala a verdade, te lançando críticas que vão depreciar as suas ações, aquilo que você está buscando para realizar, ao invés de edificar, ao invés de edificar, foge dele. Ele não presta para esse momento que você está vivendo. Então, todas as vezes que eu levanto, o meu crítico interno começa a atuar dessa forma, para me preservar, para me colocar em risco, para eu não ser devorado por uma fera ou acabar entrando numa briga que eu não consiga vencer. Por quê? Porque ficou armazenado no nosso drive mental de sobrevivência, que é o nosso cérebro mais primitivo, de que os nossos ancestrais que enfrentavam esse barulho do arbusto ou do matagal, eles enfrentavam, grande parte deles não sobreviviam para contar a história. E o que é importante entender? Que esse crítico... Deixa eu só falar. Eu só queria completar então essa que você falou, que é sobre essa questão, é exatamente sobre essa questão que ele falou. Por quê? Porque qual era o motivo pelo qual a gente vivia, né? Era pra gente poder sobreviver às ameaças que tinham ali, pra gente caçar, pra gente nutrir o nosso corpo, pra quê? Pra que a gente pudesse reproduzir. Então a ideia era que a gente reproduzisse. Então a gente não podia morrer. A gente tinha que perpetuar a espécie, a gente não podia morrer. Então a gente foi instalado esse gene no nosso cérebro para que a gente pudesse sobreviver às ameaças da vida, para que a gente pudesse reproduzir. E é exatamente assim que o crítico interno é instalado na nossa mente. Por quê? Porque a partir dos 15 a 20 anos, mais ou menos, ele é utilizado como uma forma de contribuir para a gente, além da gente sobreviver, da gente conseguir passar os nossos genes para frente. Porque se a gente sobrevive até os 20 anos, a probabilidade da gente gerar outras vidas é muito maior. Então esses sabotadores, eles são desenvolvidos na nossa mente para que a gente possa... procriar, para que a gente possa reproduzir lá na frente. Joia. Você queria falar alguma coisa? Eu queria dar boas-vindas aqui para Isabel, para Dani Podóloga, para Márcia, para Seni, o Canoleiros, Antônio Canola, e aí, para Frolic, a Lenir, acho que é Lenir o nome dela. Pra Keisa! Falando de você hoje, novamente. Pois você vê lá na nossa live que a gente orou por você casal, hoje, pela sua família. É verdade, maravilhosa. Então pode falar. Desculpa. Então, assim, é importante a gente entender isso, certo? Então, por um bom tempo, esse sabotador, ele foi muito importante para nossa sobrevivência. Mas por que a gente precisa dele na vida adulta, já que a gente já sobreviveu para passar os nossos genes para frente, não é verdade? Porque tudo que é feito e utilizado de forma repetitiva se transforma num hábito ou num vício, né? Agora, o grande desafio do crítico é que ele convence você de que as críticas que ele faz é porque ele é seu amigo. Ele quer te preservar, ele quer te ajudar. E a maior mentira que ele conta é exatamente essa, de que ele está ali para te proteger, para ser seu amigo. E a gente cai nesse conto do crítico e ali começam a ser instaladas as primeiras dificuldades de fortalecer a nossa mente forte, né? Porque o crítico, na verdade, ele enfraquece a nossa mente forte. Ele fragiliza a nossa mente. Ele quer assumir o controle. É como se você tivesse começado uma empresa, tivesse contratado alguém. Aí esse cara, durante um período, ele te ajudou a construir essa empresa, só que agora ele tá querendo ser seu amiguinho, tá te convidando para jantar na casa dele, porque ele quer ser seu sócio. Só que, na verdade, o que ele quer é tomar a sua empresa. Entendeu? Ele quer porque ele tem interesses próprios.
Ele quer não o seu desenvolvimento, nem que você atinja resultados extraordinários. Não quer crescer ele junto quer com você. te preservar. A única coisa do crítico interno que presta é a sobrevivência. Então ele vai fazer de tudo só para você sobreviver. Sabe aquela coisa de viver na medida do possível? Sabe aquela coisa de pensar que riqueza não é para todo mundo? Sabe aquela coisa de pensar assim, não, esse corpo não é para mim. Eu nem gosto de six-pack. Nossa, jamais, eu não gosto de malhar. Eu nem gosto de treinar. Eu nem gosto de treinar. Então, vou voltar um pouquinho na definição do que é crítica, que é uma consideração que a gente pode fazer sobre nós mesmos e sobre os outros, sobre as coisas e tudo mais. Existem dois tipos de críticas. Existe uma crítica que é positiva, que é uma sugestão. Só que tem uma característica específica dessa sugestão. Ela vem depois de um questionamento, de uma pergunta. Então, vou te dar um exemplo. Existem obras de artes que pessoas avaliam essas obras de artes para poder atribuir um preço. Então, todo crítico, quando vai avaliar uma obra de arte, ele faz perguntas. Quem foi que pintou? Que técnica que utilizou? Ele faz um apanhado geral de informações para ele poder dar uma sugestão de qual é o preço, qual é o valor atribuído àquela obra de arte. Por outro lado, existe uma outra consideração que está pautada em opiniões. E anota, opinião é uma mercadoria velha e barata que quem te entrega não tem compromisso com o resultado final. Vou dar um exemplo. Você decidiu fazer um desafio de 21 dias para emagrecer. Uma pessoa que quer te fazer uma crítica baseada numa consideração e ela quer te dar a opinião dela, aleatoriamente, ela não está nem um pouco comprometida com o seu resultado final. Ela não te pergunta como você está, o que você já tentou, quais frustrações você já superou e quais você ainda não superou. Ela simplesmente fala, eu não faria isso, você está louca. Como que você vai se submeter a esse estresse? Por que você vai decidir dessa forma, se colocando, se privando tanto dessas coisas? Você nem está tão gorda. Você nem está tão gorda, você está boa. Agora, se é uma consideração que te gera uma sugestão, ela vai perguntar, mas o que está te fazendo sofrer? Qual que é o seu maior incômodo? Normalmente, as diferenças são assim, a opinião é dada por um amigo e a sugestão é dada por um mentor. A opinião é dada por alguém que está num nível abaixo que você, que não conseguiu nem chegar no nível que você está, porque não, às vezes está acima do peso também, mas não conseguiu decidir enfrentar esse desafio. E ela está cheia de opiniões para dar. Então ela está num degrau abaixo que você. A sugestão é dada por alguém que está acima desse nível, já passou pelo que você passou. E está disposta a contribuir com você. Não para tornar sua jornada mais fácil, mas para tornar sua jornada mais simples. Porque cada um vai ter que enfrentar a sua própria dificuldade. E lidar com o crítico interno é lidar com as suas próprias dificuldades. Por isso que a gente treina para poder lidar com essas dificuldades. Tá bem? Então anota aí. E a consideração ela pode vir através de uma sugestão que é positiva. A gente pode ter pessoas que são os nossos conselheiros. Você sabia que o departamento que uma empresa grande que cresceu mais investe dinheiro é num conselho? Conselho deliberativo? É nesse conselho que a empresa mais investe, são os maiores salários. Normalmente é composto por velhinhos de cabelo branco, não necessariamente, tá? Hoje em dia tem muitos jovens que já fazem parte de conselhos empresariais. Por quê? Porque são pessoas que já passaram por muitas experiências de vida e têm como agregar fazendo as perguntas certas. Então as empresas investem, como diz aqui em Portugal, uma pipa de massa, que é muito dinheiro, para poder ter essas pessoas próximas, para poder apresentar os projetos e essas pessoas fazerem questionamentos, para levantar dados, informações, para elas pautarem as sugestões nisso. Tá? Então, fica muito atento àquelas pessoas que nem te fizeram pergunta nenhuma. Só chega e fala, ai, mas você está fazendo isso? Ah, mas você vai começar um programa com a Amanda e com o Leandro? Ah, mas você vai fazer, você já fez tantas coisas. Não, espera passar o dia dos namorados, espera passar o dia das crianças, o dia dos pais. Espera, não faz agora. Se preserva.
Na verdade, isso a gente está falando de uma pessoa que está externa e que está falando, mas às vezes isso tudo que o Leandro falou está dentro da sua própria mente. Está dentro da sua própria mente comer, por exemplo, um doce e mostrar para você mesmo que você não é capaz. Ai, tá vendo? Eu nunca vou conseguir ser magra. Eu não consigo resistir nem a um pedaço de bolo. O que o crítico interno faz? O que ele fala para você nessa hora que você decidiu? É só um pedacinho. Eu não consigo ficar sem o açúcar no café com leite. Eu posso deixar tudo, menos o pão com manteiga e café com leite. É meu único prazer. Nossa, meu pai. Eu sentei com ele na mesa. Eu ajudei meu pai, quando ele estava vivo, a emagrecer 22 quilos. Ajudamos, né, meu bem? Sim. 22 quilos nós ajudamos ele. E um dia, sentado na mesa, eu comecei a fazer perguntas para ele. De por que ele não tinha esse desejo, esse ímpeto de melhorar a saúde dele e melhorar as escolhas alimentares. O crítico interno dele respondeu na voz dele. Falou assim, eu já estou numa fase da vida onde o meu único prazer é comer. Se me tirarem isso, eu prefiro morrer. Olha que grave isso. Então, e aí, o que é? É o crítico te convencendo de que ele é seu amigo, de que ele quer te proteger. Então, o crítico interno que vive dentro da gente, ele critica nós mesmos, ele critica o outro e ele critica a circunstância onde você está vivendo. Então, quer ver aqui uma pessoa que começa a fazer um processo de emagrecimento... E aí, o crítico que vive dentro dela, né? Por isso que eu falo, não é culpa das pessoas, as pessoas não têm esse conhecimento. Então, se você não tem esse conhecimento e tá fazendo sentido para você, eu vou pedir para você encaminhar essa live para outras pessoas. Porque realmente, esse daqui é um trabalho que a gente faz internamente com os nossos clientes. Mas a gente resolveu abrir isso porque a gente sabe e percebe. A prova tá aqui, ó. Estou cheia desses críticos. Pois é. E a gente sabe que é um grande desafio das pessoas, porque elas não têm consciência. E tudo aquilo que você não tem consciência, você não consegue combater. Agora, quando você passa a ter consciência e tem os exercícios certos... Peraí que tá acabando minha bateria, que o Leandro vai pegar o carregador. Keizinha, esse crítico é um só, tá? Esse crítico, ele mora dentro de você. Então, nós temos na nossa mente, né? Nós desenvolvemos durante a nossa infância 10 sabotadores mentais, tá? E eles agem, na época que a gente era criança, a favor da gente para nos proteger das ameaças que a gente percebia da vida. Mesmo que você tenha tido pais amorosos, uma infância boa, né, momentos bons na sua infância, em algum momento você sofreu algum tipo de ameaça. Ou alguma vez que você foi fazer uma apresentação na escola e você foi zoado pelos amigos. Zoado é bom, né? É das antigas, zoado. Agora é trollado. Trollado, ou sei lá, foi criticado, foi envergonhado. Foi bulinado. Bulinado, né? O bullying agora que tá muito na moda, né? Ou então você passou por uma situação de humilhação, ou você foi traído, ou então você teve algumas dificuldades, por exemplo, você teve um irmão mais novo e você achou que você perdeu a atenção dos seus pais para aquele irmão. Então são ameaças que pode ser que não sejam verdadeiras do mundo real, mas é como você percebeu essa ameaça naquela época. E esse sabotador, ele foi importante para te proteger. Porque imagina que a sua percepção é de que os seus pais, eles não eram boas pessoas porque eles davam mais atenção para o seu irmão do que você. Vamos supõe comigo essa situação. E aí, você começa a perceber e a imaginar que os seus pais são pessoas horríveis, são pessoas muito más, que te abandonaram, que te traíram, que te deixaram de lado. Só que você é dependente desses mesmos pais. Então, imagina só se você não desenvolvesse esse sabotador que coloca você como uma pessoa ruim, você como uma pessoa descartável, para que você possa sobreviver àquele ambiente hostil que você percebeu, que às vezes não é nada disso, é tudo coisa da nossa mente. Mas você, para se defender daquela situação onde foi criada pela sua própria mente, que você percebeu aquilo,
fez com que naquele momento te protegesse. Então você, em vez de falar assim, os meus pais são horríveis, quando você tem lá 3, 4 anos, meus pais são horríveis, eles simplesmente me largaram, me abandonaram por causa do meu irmão, e você não conseguiria sobreviver nesse meio, porque você depende dos seus pais, né? Você não consegue nem atravessar uma rua sozinho na cidade. Você não conseguiria fugir e viver Não por si teria como mesmo. fugir e viver por si mesmo. Então o que você criou? Eu é que não sou bom. Eu é que não sou bom diante de pais tão perfeitos, diante de pais tão amorosos, diante de pais tão bons. E aí você começa internamente você começa a desenvolver críticas a seu respeito. Aceitação, sabe? Crítica a seu respeito, crítica a respeito dos seus pais, mas crítica a respeito de toda a circunstância. Então, olha só, anota isso, porque o crítico interno, ele é especialista em vasculhar a nossa vida para encontrar falhas. Exatamente. Ele é um especialista. Ele busca falhas e ele é um grande interpretador. E por que a gente trouxe justo o crítico interno para abrir a nossa semana com sabotadores mentais aí, né? Arregaçado, domingo. Que é só quem forte no domingo para ter essa informação. Hoje eu tenho certeza que o seu crítico atuou muito já no dia de hoje, especialmente em relação ao emagrecimento. Mas por que a gente trouxe justo o crítico interno para a gente falar hoje? Porque ele é a base. Ele é o líder de todos os outros sabotadores. Ele começa... Então, olha só. O crítico é como se ele tivesse um microscópio dentro da gente para achar todas as falhas. Todos os nossos defeitos. Todos os nossos defeitos mais escondidos. Aqueles que a gente nem coragem de falar, a gente tem. Aqueles que a gente tem vergonha até de pensar. Sabe? Ele pega aquilo ali, ele coloca numa lupa para aumentar o tamanho e chama os outros sabotadores para falar assim, ó, vamos agarrar nisso daqui, porque se a gente começar a expor isso dessa forma, a gente consegue preservar a vida desse caboclo. A ideia, né? A ideia dele é proteger a gente. Ele acha que ele protege, né? Mas na verdade... Ele protege e ele tem certeza. Como ele surgiu no momento onde a gente não tinha autonomia, a gente dependia dos outros para sobreviver, ele permanece nessa mesma faixa etária. A gente cresce, cria consciência, responsabilidade. Alguns, né? Tem gente que fica até hoje na irresponsabilidade. Mas o certo, o natural é a gente crescer e assumir responsabilidade. Só que o nosso crítico interno continua na fase infantil, achando que a gente não dá conta da nossa própria vida e mostrando pra gente que a gente não dá conta. E como ele faz isso? Ele faz isso colocando em xeque, provocando uma decepção no nosso coração. Ele provoca raiva, arrependimento, culpa, vergonha, ansiedade, e ele ativa os outros sabotadores cúmplices. Então ele critica você, critica os outros e critica a circunstância. Quer ver? Deixa eu só falar um oi aqui para quem chegou agora. A Nick, mais outras 8 pessoas. Agora, olha quem tá aqui. O Wagner. O Wagner Delfim e a Débora. Que lindos. Agora, hoje eu vi uma foto de vocês nos meus stories lá de 2014. Tem aqui também a Eidilma Joaquim. E o Joaquim Arnaldi. Sejam todos bem-vindos. Coloca um joia se vocês estão ouvindo bem. Então, a gente está falando do crítico interno, né? Que é um sabotador que impede a gente de conseguir emagrecer e de fazer outras coisas também. É que o nosso ponto aqui hoje é sobre emagrecimento, mas ele também causa estrago em outras áreas da nossa vida. Então, por exemplo, ele é o responsável por te trazer culpa depois de você comer alguma coisa que não estava no seu planejamento. Porque se afinal de contas você quer emagrecer, comer algo que te tira do seu plano, que te desvia da sua rota, que te faz cair numa rotunda e ficar girando em torno de si mesmo, é algo que não estava dentro do seu planejamento. Só que você poderia olhar para isso e falar, não, tudo bem, eu comi, né, não tem problema, eu deslizei, acontece, eu sou ser humano, eu posso errar. Agora é retomar o controle do volante, já na próxima refeição, ajustar o que preciso ajustar. Mas ao invés disso, o crítico começa. Olha aí, tá vendo? Você é fraca, você não consegue emagrecer, você não consegue resistir nem a um pedaço de bolo. E na hora que você tá diante daquele alimento para decidir se você come ou não, ele fala assim, só um pedacinho, não vai fazer mal nenhum.
come esse pedacinho. Nossa, você vai ver o prazer que dá. Você lembra aquela vez que você comeu? Nossa, tem aquele gosto que derrete na boca, dá uma sensação maravilhosa de prazer. É só um pedacinho. Depois amanhã você volta na sua dieta, fica tranquilo. Aí Ele você até come. fala assim, ó, a gente volta. A gente volta, né? Eu vou te ajudar. Aí você come. E daí o que acontece? Ele começa a falar, tá vendo como você é fraco? Olha lá no espelho sua barriga. Olha como você tá gordo, olha sua bunda cheia de celulite. Ele começa a falar esse tipo de coisa pra você. Em alguns casos ele fala assim, a gente não consegue mesmo. Às vezes, porque esse enfrentamento, ele pode até gerar uma revolta interior e uma explosão de fúria, de ira, que a gente rompe e coloca o crítico interno no lugar dele. Agora, quando ele vem todo chameguento, né? Cheio de papagaiada. E ele fala com você como se fosse você mesmo. Você mesmo. É por isso que você acredita que ele é seu amigo. Porque é sua voz que tá falando. Mas não é a sua voz. Eu não consigo resistir a um bolo de chocolate. Eu não consigo. Ai, tomar café sem açúcar pra mim é muito duro. Ai, é um desafio muito grande. Ai, acho melhor eu desistir, Ai, olha, sabe? eu não consigo ficar sem o pão. Ai, eu vou desistir porque a Amanda falou que o pão não é bom. O pão, né, pode prejudicar o meu emagrecimento, mas eu não consigo ficar sem pão. Então é melhor eu parar. Agora. Ai, não, agora tenho eu não tempo tenho pra pensar tempo. nisso. E assim vai. Então essas são as frases, são as palavras. Depois ele começa a criticar tudo que acontece porque o problema não tá nele, tá externo. Então ele fala assim pra você, ai, olha, você já tentou várias dietas, você acha que essa daí vai dar certo? Ai, essa menina aí nem sabe o que ela tá falando. Olha só, ela nem sabe o que ela tá falando, sabe por quê? Você fez tudo certinho e ganhou peso. Você fez tudo o que ela falou e ganhou peso. Ela não sabe o que ela tá fazendo. E aí você se desvia do seu foco. A culpa é dela. A culpa é dela. E começa a criticar a outra pessoa. Então, o que acontece, e muitas vezes a gente faz isso, por exemplo, com o nosso marido. Ah, a culpa é do meu marido que não me ajuda. É ele que não me ajuda, ele não quer saber de nada. Ele sabe que eu tô de dieta. E aí o que ele faz? Vem aqui e me traz um bolo. Vem aqui e me traz uma caixa de bombom. É assim, olha, não me traz nada nunca. Quando eu decido fazer dieta, quando eu decido emagrecer, aí que ele começa. Pronto, aí ele começa. Aí, ó, porque hoje quer pedir pizza, só porque é domingo, quer pedir pizza. E eu já quero emagrecer, quero entrar na semana e eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque meu marido não me deixa. Meu marido gosta de mim assim. Posso falar? Nenhum marido gosta. Nenhum. Não gosta. Leandro é duro, né, Kelly? Não gosta. Enfim, então a gente aceita porque a gente ama a pessoa. Mas se a gente puder escolher, eu também. Se eu puder escolher, eu quero o Leandro magro, né? Eu quero o Leandro saudável, eu quero o Leandro ativo, eu quero ele entusiasmado, eu quero ele animado. Eu não quero que ele termine de comer que nem um pratão de... porco. Né? Leandro, ai, desculpa, eu vou começar a te excluir da live, hein, não, Benzinho? Olha, foi só uma falha. Cartão amarelo primeiro, já quer dar vermelho, poxa vida. E aí o que acontece? Ver a pessoa jogada no sofá de tanto que comeu. Não é isso que ninguém quer. Nem o nosso marido quer pra gente, nem a gente quer pra ele. Essa é a verdade. Nós não queremos isso pra nós mesmos, não queremos isso pro outro. Só que esse crítico que vive dentro da gente, ele convence a gente de que a gente quer isso, de que é isso e que ele é nosso amigo, ele vai nos proteger. Então ele procura as nossas falhas, encontra, se junta com os aliados, porque ele também não é bobo de atuar sozinho. Ele junta com os aliados e daí ele vai tentando condicionar nossa mente para a gente viver mesmo de condição e não romper. Para a gente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, as nossas decisões. E aí ele faz uma interpretação disso. Só tem um cuidado, para a gente não querer neutralizar o nosso senso crítico, que é a nossa capacidade de fazer as considerações baseadas em fatos. Se uma sala é grande ou se ela é pequena, se o copo está meio cheio ou meio vazio, se é positivo... Se isso é saudável ou não é saudável. Isso é um senso crítico que a gente faz baseado em considerações porque a gente levantou fatos e dados. Hoje mesmo eu tive que ter muito senso crítico. A Ana Laura foi servir na área Kids da igreja hoje pela manhã. E ela ficou lá porque é dia das crianças, teve uma celebração. Eu saí de casa para ir buscar ela, liguei para ela e falei assim, papai, eu estou com mais 3 amigos aqui da igreja, a gente está sentado na mesa, estamos conversando, tá muito legal. Posso ficar até a próxima reunião, que vai ser agora às 5h30?
que eu fiz? Liguei pra minha consciência. Tô brincando. Eu falei pra ela, olha, eu preciso de mais dados para poder tomar essa decisão. Eu preciso de analisar com outros fatos. O que você comeu? Aí eu fiz algumas perguntas para ela, como que foi a alimentação dela, com quem é que ela estava, quanto tempo eles iam ficar e se ela tinha recurso para poder ficar onde ela ficava. E mesmo assim, depois eu desliguei o telefone e falei, deixa eu consultar a sua mãe para poder aumentar o meu senso crítico. Então anota, ter um mentor é a gente colocando o nosso crítico interno não como lei suprema, mas ampliando o nosso senso crítico, porque a gente vai ter mais informações. Ter um mentor é fundamental, amplia. Eu falo que contratar um programa de mentoria é o melhor investimento que a gente pode fazer hoje em dia, porque tem tantas informações que quando você tem alguém disposto a entregar a informação específica para a sua situação, é o melhor investimento. Porque você investe em feedback. Você não investe em opinião. Não é o que o mentor acha. É um direcionamento do mentor baseado nas perguntas que ele fez. Então, se você for contratar alguém para ser o seu mentor, ou tiver algum amigo que está fazendo mentoria e ele não fizer nenhuma pergunta sobre o seu estado, a sua condição, se for um mentor de emagrecimento, como que estão as suas decisões, como que está a sua ansiedade, esquece, sai fora, porque ele precisa de ter informações a seu respeito. Então, senso crítico é diferente de crítico interno. O crítico interno ele se posiciona como um influenciador. Ele quer influenciar suas decisões, ele quer colocar a vontade dele sobre a sua. E quais são as características dele em você mesmo? Em você mesmo é que ele se atormenta por algum erro que você teve ou por alguma falha atual. Então, ou ele te culpa e te condena e te traz tormento mesmo de erros que você cometeu no passado. Então, ele fica te relembrando o tempo todo de coisas que você fez errado. Ou então, ele fala das suas falhas atuais, né? No emagrecimento é muito fácil da gente perceber quando tem a atuação do crítico, né? Então, ele fala, ó lá, você não conseguiu. Mais uma vez, você não conseguiu, tá vendo? E quando é com os outros, então, ele se concentra no que tá de errado com os outros. Então, ele começa, em vez de apreciar as coisas boas que tem na outra pessoa, ele começa a fazer comparação do que é superior e do que é inferior. Sabe onde isso aqui é muito comum? Nos casamentos. Ah, olha, eu faço tudo. Eu é que lavo toda a louça. Olha, ele nunca faz nada. Nem um lixo não tira. A casa parece que é só minha. Só eu que cuido. Só eu que faço. Ele não me ajuda. Ele não me ajuda. Ele não contribui. Certo? Então esse é um crítico interno que critica os outros e não olha para si mesmo. Vai criticando os outros. E isso vai minando o seu casamento. Ele mostra que ele é legal. E aí, no meio de uma discussão, você começa a jogar para o outro todas as suas falhas e os seus defeitos. E aí, o que acontece? Briga. É briga na certa. Não tem como. É briga na certa. Sabe por quê? Porque quando você critica o outro, a única coisa que ele faz é se defender. Então, ele começa a se defender ou te atacar. Então, ele vai tentar se defender daquela situação onde você tá falando pra ele, que ele não acha, não, porque, ó, nossa, 15 dias atrás eu levei o lixo. Como que nunca levo lixo? Mas como nunca assim levar levo o lixo? lixo? Trabalho o dia inteiro, trabalho pra caramba, não tem tempo pra ficar pensando em lixo. Às vezes é isso. E aí ele começa a te atacar. Não, é você que reclama demais. Você tá sempre reclamando. Você precisa arrumar alguma coisa pra fazer. Você tem que arrumar alguma coisa pra fazer, porque senão você me atormenta. Cabeça e aí vazia, não tem jeito. É a oficina oficina do diabo. E é isso mesmo que acontece. É esses pensamentos que são nossos. Não tem nada a ver com o diabo isso. Tem a ver com a gente. Isso mora dentro da gente. Só que a gente alimenta esse pensamento. A gente fica em silêncio, lavando louça e morrendo de ódio porque o marido tá ali no sofá vendo o celular ou vendo jogo de futebol. E aí a gente fica alimentando esse pensamento. Ó, tá vendo? Tá lá na televisão, tá assistindo de novo TV, e eu aqui com as crianças, eu aqui tendo que fazer almoço, e a gente começa a alimentar. E é nessa brecha que a gente tem a ação de coisas do mal
penetrando na nossa vida, no nosso casamento, no nosso emagrecimento e desviando a gente do nosso foco. E por último, a última característica dele é quando ele atua nas circunstâncias. E como que ele faz isso? Ele insiste que aquela circunstância ou que aquele resultado é ruim. Então, por exemplo, eu fiz tudo certinho, segui tudo que a Amanda falou, comi tudo direitinho, e aí a hora que eu subo na balança, eu não tive resultado. E aí, o que ele fala pra você? Aí, tá vendo? Você não consegue emagrecer. É sempre um resultado ruim. Pode desistir. Pode desistir, já desiste, esquece. Liga nem participa mais do grupo. Liga. Nem coloca nenhuma mensagem, já nem posta mais. Aliás, faz uma coisa, já come um bolo. Isso. Come logo um bolo, você tá morrendo de vontade mesmo. Pelo menos isso vai te satisfazer. Chama aquela Dona Maria pra tomar um café. Só que em vez dele ver aquilo como uma dádiva, uma oportunidade e olhar para trás e falar, nossa, o que será que eu aprendo com isso? Se eu acho que eu fiz tudo certinho mesmo, vamos fazer um retrospecto e ver qual foram as coisas que eu fiz. O que eu fiz que eu posso melhorar daqui para frente? Ele nunca vai ver as coisas como uma dádiva ou uma oportunidade de mudança, de melhora, certo? Vamos neutralizar esse crítico, mas primeiro a gente precisa enfatizar bem. Por quê? Porque você precisa reconhecer esse crítico em você, para você poder neutralizar a ação dele. Você não consegue arrancar ele de você, mas existe uma forma de você neutralizar esse crítico que vive dentro de você. A primeira delas é você tendo consciência, certo, Lê? De que ele existe. E que tipo de pensamento ele traz, então? Sempre olhando para as falhas. Então, assim... O que tem de errado comigo? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não... Por que para mim as coisas são tão difíceis, não funcionam, eu não tenho capacidade? O que tem de errado com o outro? O que tem de errado com você, marido? O que tem de errado com você, filho? O que tem de errado com você, coach? Com você, outra pessoa? O que tem de errado com você, meu chefe? O que tem de errado nessa circunstância? O que tem de errado nesse ambiente? O que tem de errado com o meu resultado? Por que eu não tô tendo resultado? O que tá acontecendo? Será que é meu metabolismo? Aí começa a encontrar culpado para as coisas. Será que é meu metabolismo? Será que essas informações que a Amanda tá dando não funcionam para mim? Né? Esses pensamentos vêm na sua mente. E qual que é o sentimento que ele traz para você? Culpa, arrependimento, angústia, decepção. Tudo isso vem dessa busca, dessa amplificação de uma falha. Anota aí o que é uma falha. Falha é uma certeza de um caminho a não seguir. Só isso. Muitas vezes uma raiva que a gente sente, uma ansiedade que a gente sente, ela é instigada pelo crítico interno. É através dele que a gente começa a sentir esse monte de coisa. Agora, existem mentiras, que é através dessas mentiras que ele conta pra você, né, pra gente, porque eu também tenho meu crítico interno, né, então é através dessas mentiras que ele convence a gente de que ele é nosso amigo, de que ele tá ali pra nos proteger. Quais são as mentiras aí para justificar a sua ação? Quando a gente começa a querer crítico. lidar com o crítico, ele começa a colocar a gente em xeque. Como, por exemplo, não, mas se eu não fizer desse jeito, você vai continuar nessa preguiça, vai continuar acomodado. Se eu não punir você pelos seus erros, se eu não for duro, você não vai se mexer, você não vai aprender, você vai acabar errando de novo, falhando de novo. Se eu não colocar medo em você, sabe o que vai acontecer? Você vai acabar com um resultado ruim no futuro. Se eu não te fizer se sentir mal por não ter emagrecido essa semana, você nunca vai mudar. E são essas as críticas que ele usa, né, para poder te convencer. Se eu não mostrar para você os erros dos outros, você vai confiar na pessoa errada. Agora, qual é o impacto que a gente dá ouvidos, né, para o nosso crítico interno, que até então muita gente não conhecia, mas, né, a partir de hoje começa a conhecer? Quais são os impactos que esse crítico pode trazer para a gente, para os outros e para as circunstâncias? Principalmente problemas de relacionamento. A base disso é a gente querer agora... Lembra, ele está pensando só nele. Ele só quer preservar a gente. Qual que é a melhor forma da gente se preservar? Se livrar de todo o mal.
Ele não quer buscar o bom, porque o bom envolve risco. Ele quer neutralizar a gente diante do risco. Então, quanto menos risco, melhor. Quanto mais segregado da sociedade, da convivência em amigos, num ambiente próspero, num ambiente de transformação, numa mudança de rota, mais poder ele vai ter. Então ele vai querer afastar a gente de todos os relacionamentos que levam a gente para o crescimento. E aonde ele vai colocar a gente? Ele não vai fazer a gente viver sozinho, não. Ele vai condicionar a gente a procurar ambientes que fortalecem a atuação dele, com outras pessoas que são vítimas também da circunstância, que também tem o crítico interno ali tomando conta, que são muito medrosas mesmo, sabe? Que elas não têm ousadia. Elas alimentam essa muitas insegurança. Vezes são pessoas né? apáticas. Então agora, Lê, pelo amor de Deus, vamos neutralizar esse crítico, porque, olha, a galera tá até saindo fora aí da live morrendo de medo do crítico. Mas é isso que ele te convence. Ah, sai fora dessa live, vai ficar falando mal de mim, tá doido? Então, ó, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês estão ouvindo? Coloca um joinha. Segunda. Coloca aí pra gente ver quem tá aqui. Quem tá participando do grupo, né, de acompanhamento privado, lá que fez a inscrição, entrou no grupo, essa semana inteira já teve conteúdos mais específicos para o desafio, vai receber um link lá para poder fazer o seu teste de sabotadores e identificar que nível que está o seu crítico interno e mais os outros 9 sabotadores. Então, se você está dentro do grupo, parabéns. Você vai poder fazer o seu teste de sabotadores. E quem não está no grupo vai ficar sem fazer o teste? Dessa vez vai, mas fica tranquilo, porque em algum momento a gente vai abrir oportunidade para quem quiser participar também. O diretor, olha só. Certo? Eu conversei com a Amanda, ela não deixou, gente, mas eu vou falar. Não vai não. Hoje à noite a gente vai ter uma aula no Zoom, então não vai ter a reunião aqui através da live do Instagram, vai ser uma reunião do Zoom. E todo mundo que participar dessa reunião do Zoom, que não está no grupo, não está fazendo desafio, mesmo que não esteja, não tem problema, vai poder fazer esse teste dos sabotadores. O que você vai precisar fazer se você quiser fazer esse teste dos sabotadores? Você vai precisar mandar uma mensagem lá no direct da Amanda falando, eu quero. Aí você vai receber o link do Zoom, vai participar da aula e no final da aula, só lá no chat do Zoom, você vai receber o link para poder preencher lá e fazer seu teste dos sabotadores. Combinado? Não. O Leandro decide as coisas e eu... Você fala aí, minha filha. Bom, gente, então vamos lá. Vamos treinar. Um hidrante de conteúdo essa mulher, gente. Meu Deus do céu. Quem tá gostando? Levanta, bota as duas mãozinhas assim, ó. E a Keisa? Keisa, manda aqui, ó. No perfil da Amanda Batoni Coach. Esse que você tá aqui, ó. Manda lá, eu quero. Daí você participa da reunião hoje. No final você recebe o link para fazer seu teste de sabotadores. Combinado? Quem aqui vai participar? Levanta a mão. Bora. Então vamos lá. Como é que a gente faz para enfraquecer o crítico? Até porque seu crítico deve estar fervendo aí. Né? Tá, demais. A Amanda vai fazer a tradução da palavra na igreja hoje. Tá no horário já. Bom, então vamos lá, gente. O que é importante? A primeira coisa é a gente entender que os sabotadores, eles fazem parte de uma parte do nosso cérebro, que é a nossa parte da sobrevivência, o nosso sistema límbico, né? Onde a gente tá ali ou para sobreviver ou para fugir da dor. E a gente tem um outro lado do nosso cérebro que faz parte de um cérebro mais positivo, racional, faz parte do sistema racional, que é onde mora a sua razão, o seu sábio. Então nós temos o sábio e nós temos os sabotadores, certo? Os sabotadores são muitos e são invisíveis, você não vê, você não sabe que eles existem, mas a partir desse teste, dessa revelação, dessa live, você passou a descobrir que eles existem. Agora nós temos aí o sábio. Então, antes de você pensar como que você vai fazer para poder neutralizar, você precisa entender que você tem um sábio que mora dentro de você, né? Mas que ele só consegue atuar se você aprender a neutralizar o sistema
límbico, ou seja, todos esses sabotadores do processo mental. Então, o que é importante? A primeira coisa que é um exercício que eu quero passar para vocês fazerem, para vocês descobrirem aquilo que eles falam para você. Então, você vai colocar lá. A primeira coisa que você vai fazer é uma lista de coisas que você pensa que são como críticas, né? Então, o que você pensa no processo de emagrecimento? Vamos colocar aqui, mas você pode fazer em outras áreas também. O que você pensa quando você está diante de um alimento ou quando você comeu aquele alimento? Né? O que você pensa a seu respeito? O que você fala sobre você? O que vem na sua mente? Depois, você vai fazer um outro exercício. Você vai escrever quais são as coisas que você falaria para você de forma diferente, te incentivando, olhando aquele problema como algo que é uma oportunidade, como uma dádiva, uma oportunidade para você melhorar, para você fazer diferente. Então você vai colocar as críticas que você ouve a seu respeito, a respeito das coisas que você ouve, ou do outro, ou da circunstância, e você vai colocar depois o que você falaria para você. Então, por exemplo, eu falo assim pra mim: nossa, que delícia esse sorvete. Ai, que vontade de tomar esse sorvete. Olha, esse sorvete parece tão gostoso. E aí você escreve: olha, eu comecei a pensar no sorvete e aí eu falei pra mim mesma: esse sorvete parece tão gostoso. Vai lá, toma um pouco desse sorvete, não vai te fazer mal. Depois você volta na sua dieta. Você escreve isso. Aí depois você vai falar como você falaria pra ele, já que o seu objetivo é emagrecer. Já que o que você quer é colher um resultado lá na frente. Então você vai escrever o que você falaria para essa voz que falou dentro de você. Você vai falar assim: esse sorvete parece mesmo bom, mas eu não preciso tomar esse sorvete agora. Eu posso esperar um momento oportuno, já que ele não estava dentro do meu planejamento e ele não vai contribuir para o meu emagrecimento. Então eu decido que dessa vez eu vou passar esse sorvete para frente e não vou tomar ele. Porque eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou grata e feliz porque eu não desconto as minhas emoções na comida. Então você vai aprender a que, quando vem o pensamento sabotador, nesse exercício você vai aprender a enfraquecer o seu sabotador. De que forma? Com pensamentos que te levem ao seu resultado, que estão conectados com um resultado futuro, né? Com uma recompensa que você vai ter lá na frente quando você subir na balança e ver que você emagreceu. E aí você vai falar: foi muito bom ter resistido àquele sorvete, não ter tomado aquele sorvete, certo? Então você vai fazer esse exercício porque você vai neutralizar a voz do sabotador dentro de você. Então, anota aí uma sigla para você fazer, para ficar mais claro quais são os passos. Primeira coisa, quando surgir um pensamento, você vai se preparar para isso, tá? Você vai com essa consciência. Deixa eu já só falar uma coisinha, já que o Leandro vai passar esse exercício. O primeiro pensamento, a gente não tem controle. Ele vem assim, ó. Tum! Veio, mas a partir do segundo a gente tem. Então, se veio assim: ai, que delícia, acho que eu quero tomar um sorvete. Esse pensamento você não tem controle, porque ele simplesmente apareceu na sua mente. Porque você viu alguma coisa, ele foi impulsionado por um gatilho. Então você, por exemplo, passou na frente da sorveteria e viu o sorvete. Aí você pensa, na mesma hora você pensa: ai, que delícia, esse sorvete deve ser muito bom. Ou esse sorvete é muito bom, já tomei, é maravilhoso. Ai, que vontade de tomar um sorvete desse. Esse primeiro pensamento você não tem como controlar, mas você pode controlar a partir do segundo pensamento, que vai tentar te convencer de entrar na sorveteria e tomar ele. E você pode treinar para que o primeiro pensamento seja... Você pode ver, o seu pensamento vem baseado de uma experiência que você teve. De uma imagem que fica no seu neocórtex, não é nem do paladar, é da imagem. Porque quando a gente come algo gostoso, a gente associa isso a uma imagem. Todas as informações estão armazenadas no nosso cérebro através de imagem. A gente não guarda palavras, não guarda letras. Então a gente pode treinar para que a trilha mental de cada coisa que a gente enxergue, a gente cria esse mecanismo dentro do nosso cérebro para ele acessar essa gaveta. Isso é treinável, tá? Então, para você poder enfraquecer o seu sabotador, principalmente o crítico que a gente está falando agora, a sigla é DCD, que é duvidar. Primeiro você vai duvidar. Será que é isso mesmo que eu estou pensando? Será que é isso mesmo que eu quero? Depois você vai confrontar.
isso vai me fazer bem, vai estar de acordo com com o resultado que eu decidi para mim, e depois é Esse decidir. sorvete vai me ajudar a emagrecer? E depois é decidir. Então é DCD. Duvidar, confrontar e decidir. Gente, sério, isso daqui vale ouro. Vocês não estão entendendo, isso daqui vale ouro. Isso é técnica que a gente usa no processo de processo de emagrecimento com os nossos clientes. Então, isso é realmente ouro nessa live de hoje, uma gotinha para finalizar. E eu quero saber se você gostou, se esse conteúdo fez sentido para você. Se sim, compartilha essa live, ajuda a gente a alcançar mais vidas, certo? Porque esse projeto, ele só pode dar certo se a gente tiver vidas para conquistar, vidas para transformar, porque não é que você nunca mais vai poder tomar sorvete. Ah, Amanda, então agora eu não vou mais poder tomar sorvete? Não, é você não ser dominada pelo sorvete. É você aprender a dominar as suas escolhas e não fazer com que as suas vontades e os seus desejos dominem a sua carne. Certo? Então, o que a gente quer não é que você deixe de comer as coisas que você gosta, mas é que você tenha controle sobre elas. É você quem manda, é você quem tem controle sobre elas. E para isso, precisa treinar a sua mente. Tá Combinado? bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Se vocês gostaram, compartilhem, porque realmente eu tenho certeza que através da sua vida a gente pode alcançar outras vidas e a gente pode ajudar as pessoas a mudarem de rota e transformar a sua vida num lugar muito mais saudável para se viver. Amém. Beijo para vocês. Ótima tarde. Vou fazer um pedido. Se você gostou e está disposta realmente a contribuir com esse movimento que a gente está criando, tira um print agora, junto com essa mensagem maravilhosa aqui da Casey. Ah, que linda, meu Deus. Eu vou tirar eu não posso perder essa mensagem. Maravilhosa. Então, faz igual a Amanda, tira um print agora e compartilha nas suas redes sociais. Pode ser no seu feed, pode ser no stories, pode ser no direct com alguém, sabe? Mas compartilha, contribui com esse movimento. Não quebra a vibe que a gente está criando, sabe? A gente está dando aqui o melhor que a gente tem. Ouro. Para que possa transformar a nossa vida e a vida de vocês. Então, faz a sua parte, contribui, chama mais gente. Só isso. Beijo, lindos. Ótimo dia para vocês aí. Bora pra igreja agora. Tchau!